Oi, gente, tudo bom? Hoje é quarta. Tô perdidíssima no tempo, gente. Meu Deus, pensa num sufoco que foi pra postar o vlog. Eu editei ele umas 4 vezes, mais ou menos. Toda vez que eu editava ele, que renderizava, tudo bonitinho, né? Só faltava postar, dava algum erro. Corrompi o arquivo e não ia pro YouTube. Beleza. Aí eu de novo, não sei o que, né. Aí não consegui ontem. Ontem era quase meia-noite que eu consegui postar. Está lá, graças a Deus. Se vocês não viram, corram lá. Tô falando de todas as minhas leituras de janeiro e também da TBR de fevereiro. Mas deixa eu apoiar vocês aqui. Eu consigo apoiar vocês aqui no computador? Aqui. Aí, o que acontece? Eu terminei de ler. Apoio vocês aqui porque eu olho no Scooby. Eu terminei de ler da minha TBR, que eram... Sujei de caneta. Eram 16 livros. Eu li 7. Então, ó. Da TBR eu já li Sangue Dourado, eu li em janeiro mesmo, né? Aí eu li Segredos, que foi perfeito, sem defeitos, maravilhoso esse livro. Depois eu li A Cidade dos Fantasmas, também foi sensacional. Foi extremamente divertido acompanhar a Cassidy e o Jacob. Não esperava, eu achei que não fosse ser maravilhoso como foi. E agora eu vou panfletar esse livro eternamente, né? Porque é algo que a gente não espera, né? Aí depois eu terminei de ler Zona Morta, do King, que foi releitura. E dessa vez, não vou dizer que eu gostei mais, mas eu sofri mais. O final foi mais sofrido dessa vez do que na primeira. Aí depois eu peguei o primeiro calhamaço, que eu tô tentando pegar os calhamaços de final de semana, porque daí eu tenho mais tempo. Eu terminei de ler Elantris, muito graças ao audiobook. Tô fazendo muito uso de audiobook, porque final domingo é um dia onde eu não tenho tempo, porque eu passo praticamente o dia inteiro em função de fazer as marmitas da semana, né? Porque a dieta está indo bem, muito bem. E então eu faço a comida da semana inteira no domingo, congelo e aí eu só vou pegando e vou comendo e fica muito mais fácil. Então se eu não tiver um livro que tem o audiobook de final de semana, eu não consigo ler, né? Que é basicamente o dia inteiro fazendo isso. Mas aí eu terminei de ler Elantris e foi uma leitura que eu não estava esperando que fosse ser tão maravilhosa. Inclusive, já coloquei o livro na minha lista de desejados, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, em inglês, porque a gente não tem publicação no Brasil, só tem o e-book. E esse livro eu quero ter na estante, porque foi muito perfeito, quero reler mais pra frente e tudo mais. E aproveitar um pouco mais essa história, mas o que mais me chocou, na verdade, foi Elantris, a cidade de Elantris e o que aconteceu em Elantris, né? As pessoas que lá estão, meio que são exiladas lá em Elantris, e as pessoas que estão ali estão mortas, tipo, fisiologicamente mortas, né? O coração delas não bate, o sangue não circula, mas elas estão funcionais, mas elas não são zumbis, porque elas sentem fome de comida, elas precisam de comida, de água, de tudo, como a gente, mas é muito legal. Aí depois, eu falei pra vocês no final do vlog da semana passada que eu tava lendo Flores da Morte, que era o livro desse mês da trama de leitura. E, gente, eu falei pra vocês que eu tava super empolgada, que que esse livro tava me prendendo, tanto que eu li de um dia pro outro. Foi decepcionante o final. Mas eu posso falar que em partes foi por minha culpa, né? Porque à medida que eu fui lendo o livro e eu fui acompanhando a história e eu fui vendo o desenvolvimento e tudo mais, as minhas expectativas para esse final foram aumentando, e aí quando chegou o final, foi uma bosta.
Foi uma bosta pra mim, o final foi uma bosta, mas só o final, tipo, o final, o último capítulo foi uma merda. Todos os outros capítulos desse livro foram incríveis, né? Então, assim, deu uma brochada, sabe? Mas tudo bem, faz parte, né? Não dá pra ser tudo maravilhoso. Aí depois eu peguei Maldição, também é da Trama, também é o livro desse mês da Trama de leitura. E como é que eu vou te explicar pra vocês? Bom, é um livro com 20 contos e com o intuito de fazer uma releitura de contos de fadas, deixando eles mais macabros, sabe? Só que os contos de fadas nas versões originais, né, como elas foram criadas pelo Hans Christian Andersen, pelos irmãos Grimm e tudo mais, são macabros por si só, né? Os contos de fadas, eles eram usados mais ou menos que nem a história do bicho-papão, do Homem do Saco. Não sei se vocês lembram do Homem do Saco, que o Homem do Saco passava na rua, levava a gente embora. Essas histórias eram usadas como uma maneira de ensinar para as crianças os perigos do mundo, né? Para que elas tomassem cuidado, para que elas não falassem com estranhos, para que elas não aceitassem comida de ninguém, doce de ninguém. Era usado, né, para esse tipo de coisa. Então eles não eram histórias bonitinhas, fofinhas de unicórnios e arco-íris e princesas e príncipes e não sei o que. Não eram. Eram histórias bem terríveis, né? Inclusive eu lembro que quando eu comecei a li o livro, né, que a Wish lançou com as versões originais dos contos de fadas, eu lembro que teve uma hora que eu falei, gente, isso não pode ser história para criança. É muito, muito tenebroso. Então, o que aconteceu? Foram releituras, no meu caso. Algumas muito boas, né? Na resenha no Scooby eu coloquei os que eu mais gostei, mas dos 20 eu não gostei nem de metade, né? Alguns não faziam muito sentido, outros, sei lá, era tipo, tá bom, beleza, da onde você tirou isso, né? Mas ainda assim é um livro bom, tá? Não sei se eu recomendaria o investimento agora, porque não tá barato. Mas se você gosta de conto, vai valer a pena. E se você gosta do Neil Gaiman, tem um conto do Neil Gaiman que foi, assim, um dos melhores contos. Não vou dizer que foi o melhor conto do livro inteiro, mas foi um dos melhores contos. Então, assim, se você é fã do Neil Gaiman, já vale a pena, porque tem o Neil Gaiman, e o Neil Gaiman é sensacional, né? E agora eu vou começar a ler... Não tem capa, Net Galley? Muito obrigada, parece que é pirata. Pra Sempre Interrompido, da Taylor. Meu Deus, quase caiu. Ai, meu coração. E vamos ver. O e-book tá falando que tem 5 horinhas, então provavelmente eu termino ele hoje ainda. Vamos ver. São 1h da tarde, eu tenho paciente às 5h30, só que o Covid essa semana tá pegando por aqui. E então, vamos ver, né? Ai, gente, vou dizer pra vocês que, olha... Tô cansada, já é quarta-feira e eu tô exausta, mas nada sério, mas eu tô exausta. Tanta coisa, eu não tive tempo nem de lavar o cabelo, é meu estado, mas aí, beleza. Tô animada também, por um lado, porque temos umas cirurgias programadas que estão, assim, deixando muito feliz, que eu tava precisando de umas coisas assim. E é isso. E o livro da Taylor é daqueles projetos que eu tô fazendo com as minhas amigas pra ler, né? A Cidade dos Fantasmas é de 1, então a situação está faltando só uma pessoa terminar, mas ela deve terminar entre hoje e amanhã pra gente debater, e aí conforme for a gente já vai adiantar o livro de março. Vamos ver que o livro de março é o Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres. Pra mim é uma releitura, mas é muito bom. Então vamos ver como é que vai acontecer, se a gente vai adiantar ou não. E o Para Sempre Interrompido é do outro grupo. Esse eu tenho certeza que a gente não vai adiantar nada, que as meninas ainda nem pegaram pra ler. Então vamos lá. Vamos ver que pé que vai ficar as coisas. E que, pelo amor de Deus, né? Que esse vlog eu não tenha tanto problema pra editar que nem o outro. Gente, chegou uma hora que eu falei, não é possível. Só faltou eu desinstalar o Filmora, instalar o Filmora de novo.
Não, olha, eu pus as capas, tirei as capas. Nossa, aí eu fiz um teste, porque eu falei, ai, qualquer coisa eu ponho só as leituras de janeiro e a Tibiara, depois eu junto o vlog inteiro. Mas aí eu falei, não, tem uma coisa que eu preciso falar que tá naquele vlog, inclusive assistam, porque eu tomei uma decisão, e não foi uma decisão muito fácil, mas foi uma decisão muito importante, que eu demorei bastante pra amadurecer, mas agora já foi decidido, né? E tá lá, decisão e tudo, eu explicando pra vocês mais ou menos. E agora, gente, não ia. E era tipo 2 horas pra renderizar e tudo mais, que é o tempo normal de vlog, porque vlog é muita informação, muito detalhe, muito tudo, e demora mesmo. E não saía. Nossa senhora, aí ontem quando deu certo, eu fui dormir leve, tranquila. Eu coloquei até os cards, gente. Eu lembrei de pôr os cards, só pra vocês terem uma ideia do quão maravilhada eu fiquei que deu certo. Nossa. Chegou uma hora que eu falei assim, computador, para de me trollar, computador, pelo amor de Deus. Aí eu acho que deve ter dado algum bugzinho, alguma coisa não conversou. Porque aí a hora que eu desliguei o computador, liguei de novo, aí deu certo. E se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria postado ele na segunda ainda. Mas tudo bem, tudo tem porquê, né? Mas é isso, eu vou almoçar agora e depois a gente vai se falando à medida que eu for lendo. Até! Ai, fui pegar minha comida, eu lembrei. Gente, eu queria entender uma coisa. Eu sei que o meu ritmo de leitura não é o ritmo de leitura de todo mundo, eu tenho essa consciência. E não, eu não falo dos livros que eu li, a quantidade, tudo pra me gabar. Nunca foi esse o intuito, né? E aí hoje a Intrínseca postou no perfil deles lá no Instagram o negócio que, tipo, tem gente que leu 20 livros esse ano já e tipo, 20 livros é a minha meta. E aí eu fui dar uma olhada nos comentários e acabei até comentando, eu respondendo alguns. Mas eram coisas assim, duvido que a pessoa que leu 20 livros em janeiro lembre alguma coisa da história. É impossível ler 20 livros em janeiro, em um mês. Não sei o que, não deve ter lido. Só leu livro infantil. Só leu gibi. Gente, parem de medir os outros através da sua régua. Se você não consegue fazer isso, não significa que é impossível, significa que você não consegue. E aí uma amiga minha postou e falou assim, mano, eu li isso aqui, eu lembrei de você. E é real, porque eu tô começando o 30º livro. Eu tô muito assustada, gente, porque a última vez que eu li tudo isso foi em 2018, acho. Foi um ano que eu li 200 livros, se eu não me engano, no ano. Mas se vocês me perguntarem, eu não lembro muito desses livros, tá? Porque eu lia de uma forma diferente, agora mudou tudo. E eu lembro que eu cheguei na metade do ano com a meta concluída, né? E nós estamos caminhando para isso. Mas aí eu fiquei pensando assim, gente, eu leio, eu falo com vocês no vlog, eu faço resenha no blog, eu faço resenha no Scoob, eu faço resenha no Instagram, eu gravo vídeo e as pessoas ainda têm a coragem de falar que não acreditam, sabe? Aí eu fiquei pensando depois, por que eu mentiria? Por que alguém mentiria a respeito de uma coisa dessa? Porque você não ganha nada lendo um livro por mês ou lendo 200 livros por mês. Você não ganha absolutamente nada, né? E aí tinham comentários assim, mas também com audiobook, ou então pondo Alexa pra ler, nananã. Aí eu fiquei, gente, audiobook é livro, tanto que tem book, né, no final. Colocar a Alexa pra ler pra você um e-book que tá no seu Kindle enquanto você tá fazendo outras coisas, é otimização de tempo. E aí eu lembro que eu, no último ano da faculdade, eu não sei nem como é que a gente não surtou, tanto que hoje não é mais assim, né? A gente tinha aula das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, né? Não era de segunda a sexta esse horário, mas era de terça a sexta. Segunda-feira a gente saía às 6. Gente, eu não lembro se era, não, minto, na sexta a gente saía às 6, mas tinha um dia na semana que a gente saía às 6 e tinha um dia na semana que a gente tinha que estar na faculdade às 7 horas da manhã. E no último ano da faculdade eu ainda tinha clínica, então a gente tinha clínica todos os dias,
né? Tinha dia que era manhã, tarde e noite. A gente tinha que fazer monografia, tinha as provas para estudar, tinha os planejamentos dos pacientes para fazer, tinha tudo, né? E a gente dava conta de tudo. E eu nunca fui uma pessoa que ficava sem dormir para estudar. Então, eu aprendi naquela época a otimizar meu tempo e dar prioridade ao que era importante, né? Usar o tempo que eu tinha para conseguir fazer o que eu precisava fazer. E é o que eu uso hoje na questão da leitura, de fazer os posts, de fazer tudo, né? Eu otimizo o meu tempo. Então, tipo, tô aqui falando com vocês. Vamos supor que eu estivesse em casa agora e eu preciso fazer alguma coisa no computador. E dá pra eu fazer essa coisa escutando um audiobook, não vai me atrapalhar. Então eu vou pôr o audiobook e vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso não é demérito, muito pelo contrário, né? Você ser capaz de otimizar o seu tempo para conseguir fazer tudo que você precisa não é demérito pra ninguém, muito pelo contrário. E aí você vê as pessoas duvidando, sabe? É impossível, a pessoa que faz isso não absorve a história. Gente, cada um é cada um. Cada um funciona de um jeito. Eu tava numa pegada assim. Eu terminava de ler o livro e imediatamente eu começava a ler outro livro. Ontem eu terminei de ler Maldição e eu tava tão cansada por causa do negócio do vlog. Mas tão cansada, que eu fiz? Eu fui fazer outra coisa. Eu pus um seriado lá dos Beatles no Disney pra assistir, deitei, fui dormir. Eu não peguei um livro imediatamente como eu tava fazendo. Por quê? Porque não era o que eu queria. Aí eu tava em dúvida do que eu ia ler. Aí joguei numa enquetezinha nos stories, né? E aí as pessoas decidiram o que eu vou ler, que eu já até mostrei pra vocês. São 1h30 da tarde e eu ainda não comecei a ler. E tá tudo bem, né? Se eu terminar esse livro hoje, ótimo. Se eu não terminar esse livro hoje, ótimo também, né? Se eu ficar até sexta pra terminar esse livro, tá tudo bem. Só que nunca julgue os outros pela sua régua, porque a sua vida não é igual a do outro, não é igual a do coleguinha. Não é igual a do coleguinha. E se inspire nas pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer. E veja o que elas fazem. E não faça o contrário, condenem aquelas pessoas porque você acha que aquilo é impossível, sabe? Mano, por quê? Por que tem que ser desse jeito? Por que tudo tem que ser um problema? Né? Por que tem que atrapalhar, né? Eu tava tão feliz, juro, tão feliz, assim, gente, tá funcionando ler um livro por vez, porque pra mim era muito difícil ler um livro por vez e eu tô aproveitando muito mais lendo um livro por vez, tá muito mais divertido, muito mais legal, meu ritmo de leitura tá muito melhor, né? Aí vem as pessoas e condenam isso, sabe? Porque eu não consigo, então como é que essas pessoas conseguem? Pessoa que lê isso não trabalha, ou então a pessoa que lê isso não dorme. Não, gente, a gente otimiza o tempo que a grande maioria das pessoas perde, né? Vendo coisas inúteis e irrelevantes na internet, a gente tá lendo. Ou então o tempo que as pessoas perdem vendo TV, a gente tá lendo. É simples, são escolhas, sabe? Que nem agora eu vou almoçar e eu não gosto de ler enquanto eu almoço, eu paro. Então eu vou assistir um vídeo no YouTube, né? E depois eu pego pra ler, né? E, gente, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, certo? Era isso, até depois. Oi, gente, tudo bom? Hoje é domingo e eu sumi, desapareci, porque, gente, que semana doida, simplesmente, acho que foi quarta ou quinta-feira, por aí, a geladeira de casa pifou, gente, pifou, e sabe o que foi mais bizarro? Ela pifou, aí a gente, lógico, comprou outra, porque não dá pra ficar sem geladeira aqui, né, em casa de lugar nenhum dá pra ficar sem geladeira, e aí, a beleza resolveu voltar a funcionar. Sim.
Não deu mais um tilt. Voltou a gelar. Voltou a tudo. Assim, do nada, sabe? Tudo bem, ela já tava idosa, já tava na hora de trocar. Mas, mano... Aff, Maria, viu? Ninguém merece. Mas tudo bem. Aí a geladeira era pra chegar amanhã. E ela já chegou sábado. E eu, na verdade, não apareci aqui porque, tipo, gente... Sabe quando você fica atolado de coisa pra fazer? Eu trabalhei até sábado, então ficou mais corrido, mas até que rendeu. Até que essa semana rendeu e eu não lembro o que eu li, peraí. Eu tô com... Eu lembro a história, mas não lembro quando eu li, sabe? Tá assim agora. E... faz parte. Ainda bem que eu instalei o Scooby no tablet. Eu vou poder ver aqui. Bom, é que eu gosto de falar pra vocês na ordem, né? Coisa de gente doente. Isso, essa semana eu terminei Flores da Morte. Foi? Nossa, foi essa semana? Foi, dia 7. Eu terminei domingo. Terminei domingo? Não. Terminei domingo, não. Terminei segunda. Que amanhã é 14, né? Isso, terminei segunda, dia 7. Aí depois eu terminei Maldição. Flores da Morte eu falei pra vocês, né? Que não funcionou. Que o final foi bem merda. O livro tava muito bom, mas o final foi merda. Eu tô esperando pra ver o pessoal do grupo o que eles vão achar. Aí teve uma menina que falou assim: ai, não é spoiler, mas é um saco, não pode falar essas coisas. Eu falei, viu, pelo menos assim você fica preparada pra um final merda. E talvez a experiência de leitura seja muito melhor, porque eu falei pra você que o final é merda. Tipo, eu tô meio sem paciência, sabe, pra algumas coisas. Aí depois eu terminei de ler Maldição, que é um livro de contos, são 20 contos. E o que deveriam ser 20 releituras macabras dos contos de fadas, mas seria macabra pra quem não leu os contos originais, né? O que não é meu caso. E aí, assim fica melhor. E aí, eu gostei de verdade de 5 contos, 25% do livro. Não é maravilhoso, mas também assim, não é terrível. Tem um conto do Neil Gaiman, e esse conto do Neil Gaiman, pra quem é fã, vale muito. E a avaliação desculpa, tá 3.8. Então assim, não tá muito fora da nota que eu dei, não. Aí depois eu li Para Sempre Interrompido, da Taylor, e achei muito bom. É uma história de luto, né, e redescobertas. E assim, já começa, tipo, destruindo você, acabando com o seu coração e querendo te jogar na lama e falando assim, já se prepara que é ladeira, disso aqui pra baixo, é ladeira abaixo essa história. E eu fiquei muito sentida, mas ela ainda não conseguiu me fazer derrubar uma lágrima. Nenhum livro dela ainda não conseguiu fazer derrubar uma lágrima. Eu acho que esse ano eu estou meio sensível. Mas eu acho que ela podia ter tirado algumas páginas. Algumas coisas ficaram um pouco repetitivas, mas ainda assim é uma história sensacional. É muito bom. Aí depois eu terminei de ler o livro do mês da Agatha, que é o Detetive Parker Pyne, e a premissa dos contos todos os contos têm o mesmo personagem, tá? São 12 contos na edição que todo mundo leu. A minha edição tem 14, então eu só li 12, porque a gente vai ler esses outros 2 contos no ano que vem. Então deixei paradinho, até para na hora do debate eu não me confundir, né? E eu achei bem legal, porque a premissa é o seguinte: ele põe um anúncio no jornal e ele pergunta se você é feliz, né? Se a sua resposta for sim, é ótimo, você não precisa dos serviços dele. Mas se a sua resposta for não, você vai precisar dos serviços dele. E ele garante pra você que ele vai fazer você ser feliz, ou você vai ter seu dinheiro de volta. Então é muito legal acompanhar, porque às vezes a pessoa vai lá no escritório dele, fala que não é feliz, conta toda a história e tudo, e ele faz uma coisa muito simples pra resolver o problema da pessoa, sabe? Não é tipo nada absurdo, uma coisa que a própria pessoa poderia ter feito por ela mesma, mas ela não tem coragem de fazer.
E ele deixa muito claro que ele não é detetive, mas vai ter, lógico, casos onde ele vai meio que agir como um detetive e ele vai se dar super bem, até é bem interessante. Aí depois eu peguei Anne, de Green Gables, que esse ano eu vou ler essa série inteira. Então eu vou reler os 3 primeiros para depois ler os 3 últimos. E, ai gente, Anne é maravilhoso, né? Principalmente porque a gente pega uma menina que perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Como é que você perde tudo se você nunca teve nada, né? E ela consegue mostrar pro mundo, né? Mostrar pra todas as pessoas ali ao redor dela que não é porque você teve uma vida difícil, que você passou por coisas muito difíceis, que você precisa ser rude, né? Cruel, você não pode sonhar, não pode fantasiar, nem nada disso. E ela acaba de pouquinho em pouquinho conquistando o coração de todo mundo que tá ali na cidade ali. E a gente vê, é muito real, sabe? Ninguém ama ela de graça, ela faz por onde. E é muito, muito bonito, muito bonito. E aí, depois eu terminei a releitura de Dragonfly in Amber, que foi... esse livro, eu tenho um problema com esse livro, tá? Eu acho que toda a parte que eles estão ali na França me incomoda. Então, foi uma releitura mais dinâmica. Mas eu gosto muito do começo, da primeira parte desse livro, que é no presente. E a última parte, né? Porque a última parte consolida tudo o que foi contado, né? E é muito bom. Aí agora, a partir do terceiro, já são livros... terceiro não, a partir do quarto já são os livros que eu não li ainda. O terceiro eu li, mas eu li só uma vez. Mas se lê só uma vez. Porque o primeiro e o segundo eu já perdi as contas de quantas vezes eu li, né? E tô na luta, né? Estamos um dia com a meta de 12 livros para 2022. E aí eu comecei a ler Ao Farol, inclusive tô com fone pra colocar a Alexa pra ler pra mim. E sim, isso é uma das coisas que eu queria perguntar pra vocês. Eu faço muito uso hoje em dia de audiobook. Domingo é um dia que eu leio com audiobook, porque eu tenho que fazer um monte de coisa pra semana, né? Como vocês sabem, estou fazendo reeducação alimentar, então domingo é dia de fazer marmita, né? Pra poder ter pra semana inteira. Inclusive, eu não fiz todos os meus lanches ainda, mas eu vou fazer amanhã. E amanhã cedinho eu já faço. Como essa semana a gente vai pra casa do meu irmão, porque é aniversário da minha sobrinha domingo e na terça é aniversário do meu irmão, então a gente vai pra lá. E aí, o que acontece? Eu só preciso fazer de segunda a sexta comida, né? É menos. Mas eu fiquei com preguiça de fazer meu lanche, porque eu ainda tenho um pra amanhã. Eu tô pensando se eu fazer amanhã, eu vou fazer na terça. E então eu pego domingo pra organizar tudo, né? E aí eu fico com o audiobook. E aí quando teve aquele negócio da intrínseca que eu falei pra vocês, que eles fizeram a postagem, e o povo começou a duvidar de quem tinha lido um monte de livro em janeiro, blá blá blá, né? Aquela coisa toda. Teve gente que falou, mas colocando a Alexa pra ler, o audiobook é fácil. Aonde que é fácil, gente? Porque não é todo mundo que consegue fazer mais de uma coisa por vez. Então, já elimina o fácil, porque se você não está acostumado a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, você não vai prestar atenção no audiobook. E aí vai ser como se você não tivesse prestando atenção na história. Tipo, não é que nem escutar música que você deixa ali rolando e fica ruído de fundo. Não, quando você está escutando um audiobook, você está prestando atenção. E eu escutei um audiobook em inglês, então tipo, eu tô prestando atenção mesmo. Não é zoeira, né? E as pessoas ficam falando esses absurdos, sabe? Aí, provavelmente vem das pessoas que fazem o quê? Colocam como marca como quantidade de livro a revistinha da intrínseca, a revistinha da tag. Gente, sabe? Antes de você falar merda pros outros, preste atenção se você não tá fazendo coisa pior, né? E outra coisa que tá me incomodando, que tá acontecendo ainda aqui, é bizarro. Todo mundo sabe que teve bug da Amazon.
todo mundo teve seus pedidos cancelados, certo? Né? Tirando algumas pessoas ali até no máximo dia 30 de janeiro, que recebeu. Tem gente falando ainda que recebeu o livro do bug da Amazon. Gente, vocês querem enganar quem? Qual é a necessidade de mentir? Que fala que você comprou o livro. Porque se você pegou no bug, eram livros, bom, pelo menos é o que eu fiz. Eram livros que você já queria ler. E aí, cancelou, você compra. Ou imediatamente, ou mais pra frente, ou, sabe? Mas não. Coisas que nunca entenderei, não é mesmo? Não dá pra entender. Mas tudo bem, cada um sabe onde aperta o próprio sapato, né? E é isso aí, gente. Eu tô parecendo que só pra encerrar o vlog. Quem é que tá dizendo um aleluia porque a pessoa vai encerrar o vlog? Que ela nunca encerra, certo? E é isso. Então, até o próximo.